Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre as interações ecológicas. Porque quando a gente fala na escola, parece que a única coisa que bicho faz com bicho é trocar porrada e um querer devorar o outro, tá certo? Só que não é bem assim. Na natureza tem muitas outras interações que acontecem entre várias populações, tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar esses assuntos. A gente vai falar de população, a gente vai falar de relações entre seres vivos e tem essas habilidades que vocês precisam conseguir fazer terminando a aula. Quem quiser pausar para dar uma olhada, fica à vontade. Interações entre seres vivos não é só comida, tá certo? Nós temos várias interações, tanto dentro de uma espécie quanto entre espécies diferentes. E várias coisas podem acontecer. Quando um ser vivo interage com o outro, ele pode se beneficiar, essa interação pode ser prejudicial para ele, ou tanto faz. Às vezes ele interage com outro ser vivo e ele causa um impacto na vida desse ser vivo, mas na dele nem tanto assim. Vamos dizer que eu sou uma árvore e eu ofereço abrigo para vários animais. O fato de ter vários animais se abrigando na minha sombra para poder se proteger do sol, para mim, árvore não faz grande diferença. Mas para eles que têm um lugar para não se queimar, tal, a diferença é grande. Então essas relações podem ser benéficas e a gente representa o sinalzinho de mais, pode ser ruim para você, a gente representa com o sinalzinho de menos, ou tanto faz e a gente põe o sinalzinho de zero, tá certo? Então pegando um exemplo aqui, imagina um leão caçando uma zebra. É uma interação entre duas espécies diferentes. Essa interação é bom para o leão, é bom para o leão que a zebra exista, tá certo? Então a gente põe um sinalzinho de mais para ele. Só que essa interação é ruim para a zebra. Então a zebra não queria aquele leão lá. Então a gente põe um sinalzinho de menos para a zebra. E aí a gente pode descrever essa interação com. Isso aqui não é um mais ou menos, tá certo? É mais para um e menos para o outro. Beleza? Nós temos várias formas de classificar essas interações. Dois grandes fatores a gente vai olhar. O primeiro deles é quais são as espécies que estão envolvidas. Se for uma interação entre dois seres vivos da mesma espécie, que nem nesse caso aqui dos dois ursos polares lutando, ou das abelhas trabalhando dentro de uma colmeia, nós falamos que essa interação ela ocorre dentro de uma espécie só. Então é intraespecífica. Intra significa dentro, tá certo? Agora, nós temos algumas interações que são entre dois seres vivos de espécies diferentes. A mais famosa é a predação. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um leão caçando um búfalo da savana, sei lá. Essa interação está ocorrendo entre duas espécies diferentes. Entre espécies diferentes, a gente fala que é interespecífica, tá certo? Só para você não esquecer, pensa assim: o que é uma viagem internacional? Não é entre nações, tá certo? Então, uma disputa entre espécies é interespecífico. A segunda coisa que a gente tem que analisar numa interação é essa interação ela é harmônica ou ela é desarmônica? O que é harmonia? Harmonia é quando você não tem ninguém sendo prejudicado. Se for uma interação que faz mal, que atrapalha a vida de um dos dois, já é uma interação desarmônica. Por mais que beneficie um, mas prejudique o outro. Se tem alguém que está saindo perdendo, se tem alguém que está vivendo pior, isso quer dizer que nós não teremos harmonia, então é uma interação desarmônica. Agora, se as duas espécies saem ganhando, ou se uma ganha e a outra tanto faz, aí a gente pode falar que é uma interação harmônica, não é ruim para ninguém. Então agora nós vamos agrupar esses dois conceitos. Então a gente vai começar pelas interações, que são entre seres vivos da mesma espécie e ocorrem com harmonia. Ninguém é prejudicado. Tem dois conceitos muito importantes que a gente acaba misturando bastante, né? Que é a sociedade e a colônia. E os dois têm as suas semelhanças. Os dois são entre seres vivos de uma espécie só. Nos dois casos, todo mundo sai ganhando. Só que, quando a gente fala de colônia, a gente está falando de um grupo de seres vivos que o corpo deles se mantém interligado. Então você vai ter esses seres vivos com os corpos deles unidos uns aos outros. Ó. Repare que essas criaturas aqui, elas são sésseis, elas não se movem. Nesse caso aqui, se eu não me engano, nós temos uma alga multicelular. Então,
São várias unidades de alga vivendo presas uma na outra. Aqui nós temos uma colônia de bactérias. Cada bolinha dessa era uma bactéria que foi se dividindo e virou milhões, e agora elas interagem umas com as outras e juntas elas conseguem fazer alguma comunicação, elas conseguem produzir substâncias, produzir toxinas e por aí vai. Então, todos esses casos aqui, nós temos seres vivos que estão presos uns nos outros, tá certo? Isso é uma colônia, tá? E por que confunde? Porque quando a gente fala de colônia, a gente geralmente pensa numa colmeia, tá? E isso na ecologia não está correto. O que é uma colmeia? Uma colmeia é um exemplo de sociedade. Então, uma sociedade é um grupo de seres vivos da mesma espécie, eles vivem juntos, mas não colados um no outro. Eles vivem no mesmo lugar, que nem as abelhas vivem dentro de uma colmeia e nós vivemos dentro de uma cidade. E a diferença é que eles cooperam, mas eles dividem o trabalho. Essa é a grande diferença para a sociedade e para a colônia. Porque quando você está falando de uma sociedade, vai ter grupos desses indivíduos, cada um vai fazer uma coisa. Então, no nosso caso, nós temos alguns que são fazendeiros, alguns são comerciantes, alguns são produtores, outros são pesquisadores, certo? Então, nós temos várias funções diferentes na sociedade para ela funcionar. Numa colmeia de abelhas, nós temos a rainha que põe ovos, depois nós temos as enfermeiras, que são as que cuidam dentro ali do favo de mel e dos ovos. Nós temos as forrageadoras que vão procurar néctar. E por mais que eventualmente uma abelha possa mudar de função, pelo menos durante algum tempo ela vai trabalhar num setor específico daquela sociedade. Agora, não é porque a gente está falando de interações dentro da mesma espécie que é tudo uma alegria. O que nós temos muito por aí são interações intraespecíficas, só que desarmônicas. Quando que a gente vai ter essa interação dentro da mesma espécie sem harmonia? Quando a gente está falando de competição. Competição é quando dois organismos querem o mesmo recurso, tá certo? Isso não quer dizer necessariamente comida. Isso pode significar abrigo, isso pode significar parceiro sexual, isso pode significar água, espaço. Então, se você tem dois seres vivos que querem a mesma coisa e são da mesma espécie, eles podem sim brigar para conseguir aquilo. Só que nem toda competição envolve necessariamente pancadaria entre os dois. Uma coisa interessante é, imagina que você tem uma lagoa e aí você tem dois crocodilos que nadam ali e a lagoa é grande o suficiente para eles não precisarem trocar porrada. Só que o fato de ter outro crocodilo naquele lago caçando a mesma comida que você quer dizer que te resta menos comida. Então, a presença dele está te prejudicando, por mais que você não troque porrada com ele. É a mesma coisa que você pensar assim: você tem um pomar e você vai todo dia nesse pomar aí buscar comida. Se tiver mais uma pessoa buscando comida nesse pomar toda noite, por mais que cada um de vocês vá buscar comida num horário diferente, quando você chegar lá de manhã, tem menos fruta. Então ficou mais difícil para você achar as frutas que você quer, ou achar as melhores frutas. Então, vocês estão competindo pelo mesmo recurso e, num primeiro momento, um erro muito comum é a gente achar que numa competição, aquele que ganhou a disputa sai ganhando, certo? Só que você tem que lembrar que você está falando da interação entre um e outro, não entre o indivíduo e o prêmio. Então vamos pegar um exemplo assim. Você está na sala de aula, caiu uma bala no chão. Se está só você na sala de aula, você vai lá, pega a bala e come, certo? Se a interação fosse entre você e a comida, seria uma interação boa para você. Só que a gente não está falando de você e da comida. A gente está falando que naquela sala tinha um outro aluno. E aí você teve que sair correndo para pegar aquela bala e conseguiu comer. Só que por mais que você tenha ganhado, você tenha conseguido aquela bala, aquele prêmio, você teve que pelo menos disputar com o outro. Então você teve que correr, sendo que você não precisaria se estivesse sozinho. Talvez teve que trocar uns tapas, que você não precisaria se estivesse sozinho. Então, a competição ela é sempre prejudicial para os dois. Porque por mais que você ganhe, se o outro não existisse, a sua vida ia ser mais fácil. Você ia ganhar por WO, tá certo? Então, competição, não interessa a circunstância, é ruim para todo mundo.
por mais que você ganhe. Uma interação intraespecífica e desarmônica, que já é um caso bem raro, mas bem exótico e até que interessante, é o canibalismo. Ele foi apresentado por alguns humanos em circunstâncias culturais exóticas, mas na natureza ele é extremamente raro. Geralmente vai acontecer só quando tiver uma escassez de nutrientes. Tá? Se você não tiver alimento, os animais da mesma espécie podem se voltar uns contra os outros. Mas isso não é comum. O que acontece em algumas espécies é uma forma de canibalismo quando a fêmea geralmente é muito maior e mais forte do que o macho, e depois da cópula ela acaba devorando esse macho, tá certo? Isso acontece em louva-a-Deus, acontece em aranhas. É, Isso é uma coisa que é muito discutida, se realmente tem algum valor nutricional ou se é só uma questão de domínio, mas acontece e é estranho, tá certo? Vocês podem ver isso acabar sendo mostrado por aí em algum exercício. Por outro lado, assim como existem interações desarmônicas dentro da mesma espécie, também é possível que seres vivos de espécies diferentes tenham uma relação boa, que a gente chama de relação harmônica. Então vamos olhar agora 4 interações que são entre espécies diferentes, mas mesmo assim são interações harmônicas. Para começar, a gente vai falar sobre mutualismo. Mutualismo, ele é uma interação que é bom para todo mundo e você, ela acontece entre seres vivos que estão há tanto tempo interagindo, espécies que estão há tanto tempo vivendo juntas, que pode chegar um ponto em que, se você separar as duas, a qualidade de vida delas despenca muito. Não necessariamente elas vão morrer, mas a taxa de sobrevivência vai ser muito, 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 muito pior, tá certo? Então, um exemplo de mutualismo são aquelas bactérias que fixam nitrogênio, que a gente conversou no ciclo do nitrogênio, lembra? Que tinha uma bactéria que morava na raiz da planta, que pegava o nitrogênio e quebrava ele e tal. Então, essas bactérias fixadoras e as plantas vivem numa situação de mutualismo. A bactéria vai dar nitrogênio fixado para a planta e a planta vai dar abrigo, água, nutrientes para essa bactéria poder fazer esse serviço. Beleza? Outro exemplo muito famoso é essa coisinha aqui que vocês já devem ter visto na árvore, chama líquen. O líquen, ele é uma união de um fungo com uma espécie de alga, uma cianobactéria. E esse fungo, ele é muito interessante porque os dois se desenvolvem melhor quando as condições do ar estão mais adequadas. Então, uma cidade que tenha com poucos líquens, provavelmente é uma cidade mais poluída. Você consegue ter uma noção da poluição observando esse mutualismo. Outro exemplo, que é bom para os dois, é o que a gente chama de protocooperação, que é muito parecido com o mutualismo. Tá? É quase a mesma coisa. A única diferença é que no caso da protocooperação, os dois saem ganhando, mas se o outro não estiver aqui, eu continuo vivendo. Tá certo? Então, um exemplo interessante aqui é esse jacaré e o pássaro palito. Esse exemplo aqui é super clássico, essa imagem aqui aparece tudo que é lugar. Por quê? Esse jacaré e esse pássaro, eles têm um acordo subentendido. O jacaré não vai comer o pássaro, porque o pássaro ele fica andando na boca do jacaré e pegando restinhos de comida que ficaram nos dentes do jacaré. Então ele vai limpar a boca do jacaré e evitar que o jacaré sofra dores e fique aquela comida presa. Lembrando que o jacaré tem uma patinha pequenininha, ele não vai vir aqui cutucar, né? Então é um jeito que o jacaré tem de limpar os seus dentes. Então ele não vai comer o pássaro, porque senão não tem ninguém para limpar a boca dele depois. E o pássaro ganha com isso alimento, porque ele vai comendo esses restinhos de comida, vai comendo uns vermes que cresçam ali na boca do jacaré, tal. Então essa interação aqui é bem interessante, ela aparece bastante. E para quem assistiu Procurando Nemo, nós temos o peixe palhaço e a anêmona. É uma interação em que os dois saem ganhando. O peixe palhaço ele é imune ao veneno da anêmona, então ele consegue viver dentro dela. Ele ganha abrigo, porque ninguém mais é imune ao veneno e consegue lá pegar ele. E a anêmona tem esse peixe aqui pegando os restos de comida que tenham ficado aqui, que poderiam apodrecer e alguma coisa do gênero. Outras duas interações que aparecem bastante é o comensalismo e o inquilinismo, que é quase a mesma coisa, tá? Comensalismo é quando um organismo se beneficia de outro, mas não atrapalha.
Um exemplo muito clássico é o tubarão e a rêmora, esse peixinho aqui, ó. Esse peixinho ele gruda no tubarão e aproveita para comer os restos de comida que o tubarão vai comendo, vai sobrar um pouco de comida, vai ficar espalhando para o lado e o peixe vai pegando. E ele também aproveita para grudar no tubarão e não precisar nadar. Ele vai pegando carona. Então ele não se cansa, tá certo? E isso é benéfico para esse peixinho. E para o tubarão, que é forte para dedéu, não atrapalha ter esse monte de peixinho grudado. E a comida que eles comem não é nada que ele fosse aproveitar. Então, para o tubarão, tanto faz. E para o peixinho, é bom. Beleza? Isso é o comensalismo. Um tipo de comensalismo é o inquilinismo, que é a mesma coisa, só que essa espécie que se beneficia, ela se beneficia de maneira específica. Ela ganha um abrigo, ela ganha um lugar para viver. Tá? Então a gente poderia falar que o inquilinismo é um tipo de comensalismo. Não estaria errado. Um exemplo muito clássico disso é você ter esse monte de plantas. Vocês já repararam? Umas plantinhas menores crescendo no galho de outras? Geralmente é uma samambaia ou alguma epífita. Tem umas plantas diferentes que crescem apoiadas nas outras árvores. E ela faz isso para poder se proteger, ficar no alto, e também para poder ficar mais perto do sol, porque às vezes é uma planta rasteira que precisa de iluminação. Tá? Se essa planta está só apoiada, isso é um inquilinismo. Se essa planta resolver me furar o tronco da outra e começar a roubar a seiva, aí já é outros 500, aí já é parasitismo, a gente vai ver isso daqui a pouco. É óbvio, contudo, que nem toda interação entre espécies é essa mil maravilha, tá? A natureza não é esse somos um time, vamos todos juntos. Então nós temos várias interações que são entre espécies diferentes e que geram, sim, uma desarmonia. Nós temos aqui duas interessantes. Vamos começar por essa aqui, que tem maior valor médico e a gente está numa época que qualquer remédio é uma vitória. O que é o amensalismo? É quando uma espécie tem a capacidade de inibir o crescimento de outras, mas ela não vai ganhar nada diretamente com isso. Então é assim, a penicilina, um remédio que a gente usa desde um dos primeiros remédios que a gente começou a usar como antibiótico, ela vem de um fungo chamado penicillium, e esse fungo ele produz essa substância e ele joga no meio ao redor dele. E onde essa substância cai, as bactérias não crescem. Foi assim que a gente descobriu esse remédio. Essa região que o fungo está jogando substância que mata a bactéria, o fungo não vai comer a bactéria morta. Ele está só jogando uma substância que afasta a bactéria dele. Tá? É de graça que ele faz isso? Não, não é de graça que ele faz isso. É melhor para ele que não tenham bactérias em volta querendo disputar a comida com ele. Tá? Mas ele não vai ganhar nada com a bactéria lá. Ele nem vai perder, porque ele não gastou tanto trabalho assim para fazer o remédio, mas ele também não vai ganhar, porque o fato da bactéria estar lá não vai melhorar a vida dele. Então essa é uma interação que é ruim para a bactéria, porque ela tomou uma porrada ali, nem sabe por quê, e para ele tanto faz. De novo, para ele tanto faz porque o fato da bactéria estar ali não traz benefício para ele. E ao mesmo tempo, a bactéria não consegue brigar com ele o suficiente para atrapalhar ele. Tá? Então ele está ganhando muito bem. Então, pro fungo, tanto faz, para a bactéria, deu ruim. Isso acontece também com algumas plantas. Não sei se vocês já viram por aí, tem algumas plantas que embaixo dela não cresce nem grama, tá certo? Por que não cresce? Porque ela tem uma substância nas raízes que inibe o crescimento de outras coisas ao redor dela, tá? Então esse é o amensalismo. E nós temos sim competição entre seres vivos de espécie diferente, igualzinho a competição dentro da mesma espécie. Tá? É a mesma competição, só que quando são duas pessoas competindo, intra-específica. Quando é você e o seu cachorro competindo pelo mesmo pão que caiu no chão, aí já é interespecífica. Tá? Então, que nesse caso aqui, ó, a gente tem esse esquilinho aqui, um castorzinho, sei lá, querendo a mesma semente que os pombos, que os passarinhos, tá certo? Isso aqui é uma competição porque são duas espécies, específica. Esse caso aqui é mais bonito, né? A gente tem uma leoa e a gente tem uma hiena, os dois querem a mesma carne, e por mais que a leoa, na verdade eu acho que é um leão jovem, por mais que esse leão jovem tenha ganhado da hiena,
O fato da hiena estar aqui torna bem mais difícil ele conseguir o alimento dele. Em vez de ele simplesmente deitar e comer, ele vai ter que trocar porrada, vai ter que afastar, vai ter que ameaçar, talvez pegar essa carne e levar embora. Então a hiena dificultou a vida dele e ele dificultou da hiena porque a hiena passou fome. Beleza? Agora, no último quadradinho, eu falei entre o leão e a hiena. O leão e a hiena, a relação entre os dois é prejudicial. Mas entre o leão e a comida, o leão e a gazela, que foi ele que estava morta ali, nesse caso é bom para o leão e foi ruim para a gazela, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Foi bom para a coruja, para a águia, e foi ruim para o peixe. Foi bom para a planta carnívora, foi ruim para o inseto, tá certo? Então, essa interação em que um se mata o outro para se alimentar é o que a gente chama de predação ou predatismo. E nesse caso é bom para um e é ruim para o outro. Mas por que? Se é bom para alguém, por que é desarmônica? Porque o que define a harmonia é se é ruim para alguém. Se foi ruim para alguém, se esse peixe aqui saiu perdendo, então é desarmônica. Pode colocar aqui, tá bom? E a mesma coisa vale para o parasitismo. O parasitismo é bom para o parasita e é ruim para a pessoa. A diferença do parasitismo para o predatismo é que o parasita não vai matar você, ou pelo menos o parasita não quer matar você. Ele quer roubar nutrientes de você e continuar se alimentando como se nada tivesse acontecido, tá? Nesse caso aqui, isso aqui é um carrapato na mão de alguém. Uma coisa importante para a gente falar é o tamanho da população de uma espécie e os fatores limitantes que podem definir ou influenciar o tamanho dessa população, tá? Isso é interessante a gente falar porque a gente está falando de uma espécie, que nem a nossa, que a população continua aumentando e nós precisamos de cada vez mais recursos para sustentar essa população. E por que nós precisamos de mais recursos? Porque os recursos são o nosso fator limitante. Então, o fator limitante pode ser espaço, então a gente precisa morar em prédio para poder caber todo mundo. A gente precisa de água, então a gente vai lá e canaliza, filtra o oceano, faz poço. A gente precisa de comida, então a gente tira a vegetação e planta. A gente precisa de abrigo, então a gente corta as árvores e faz casa, tá? Então, cada vez que a gente chega num fator limitante, a espécie humana usa a tecnologia para superar esse fator e crescer mais um pouco. E aí ela chega em outro fator limitante, usa a tecnologia de novo e cresce mais um pouco. Só que isso não vai até o infinito, tá? Então, até quando que a população consegue crescer? Ela cresce até ela encontrar um fator limitante que ela não consiga substituir, que ela não consiga ultrapassar. Pegando um exemplo, você pode fazer quantas casas você quiser no meio do deserto do Saara. Se você não tiver água para todo mundo, você não vai colocar a população lá. Enquanto a tecnologia não for capaz de superar esse fator limitante, o deserto do Saara ainda vai ser uma região que existem muitos povos nômades e coisas do gênero. É justamente por causa desse fator limitante que a gente vê que uma população, quando chega num lugar novo, ela começa a se multiplicar e o tamanho da população começa a crescer. Tá? Até onde que isso aqui vai crescer? Até começar a faltar recurso. Quando começar a faltar recurso, vai desacelerar, porque a gente vai ter que começar a cada vez mais rachar esse recurso, disputar, até que chegar uma hora que não tem mais o que fazer. Você tem uma quantidade infinita de recursos e a população termina. Quando essa curva fica estável, ou seja, quando a gente chega num ponto que a gente não consegue aumentar a quantidade, a gente fala que a população está em equilíbrio. E nem sempre esse equilíbrio é bonitinho assim, reto, tá certo? Às vezes, esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. A gente aumenta um pouquinho o número de pessoas, aí passa fome, aí cai. Aí morreu um monte de gente, beleza, então sobrou comida, aí aumenta de novo. Opa, teve outra seca, aí cai. Então, isso aqui é uma média, tá certo? A população fica mais ou menos nesse valor limite aqui, tá? E agora a gente vai estudar o que essas interações fazem com esse gráfico. O que as interações influenciam com o meu equilíbrio de população e o que essas interações podem fazer para o meu tamanho
de população. Para você pensar nesses gráficos, leva uma regra de ouro só. Sempre que a interação com alguém beneficiar a espécie, ou seja, se naquela interação a espécie ganhou um sinal de mais, foi bom para a espécie, esperamos que o tamanho da população aumente, certo? Se a presença da outra espécie foi ruim para ela, prejudicou a vida dela, a gente espera que a população diminua. E se essa interação nem ajudou e nem atrapalhou, a gente espera que a população fique estável, tá certo? Então vamos olhar aqui esses vários gráficos, tá? Vamos olhar um de cada vez. Já deixei eles prontos porque demora muito para fazer. Ó, nesse primeiro caso aqui, eu tenho um caso em que a presença do A e do B é bom para os dois. Ou seja, a vida do A melhora quando tem o B, a vida do B melhora quando tem o A. Então eu vou olhar aqui, ó. A população do B, normalmente, B sozinho fica nesse nível aqui bem baixo. O A sozinho também fica mais ou menos aqui. Quando eu tenho os dois juntos, olha como a vida do A melhorou e olha como a vida do B melhorou também. Se a interação entre eles é boa para os dois, isso significa que eu espero um aumento na população dos dois, tá? E se for bom para um e para o outro tanto faz? Bom, nesse caso, eu espero que aumente só do que se beneficia. Então o A estava baixo, com a presença do B, o A subiu bastante. Para o B, como tanto faz, a população não mudou de maneira significativa. Tem que ser exatamente idêntica? Não, necessariamente. Só que essa diferença aqui, estatisticamente, ela pode ser do acaso. Pode ter sido porque teve uma safra melhor, pode ter sido porque teve mais água disponível, choveu mais, tá bom? Você não pode dizer que a presença do outro ajudou a vida do B, tá? O gráfico mais interessante e que mais aparece em vestibulares é o gráfico de predador e presa, tá certo? Esse aqui é predação. E por que ele aparece? Porque ele tem uma cara toda engraçada, tá? Então vamos olhar. O B, nesse caso, ele é a presa. Eu já vou mostrar como é que eu sei. E o A é o predador, tá? Como é que eu sei? Se eu começasse com um monte de predadores e poucas presas, ou seja, um monte de caçador e pouca comida, esses caçadores iam zerar a comida ia morrer, e depois eles iam morrer também porque iam morrer de fome, tá certo? Então, eu só posso prever que é o contrário. O azul é a comida, tinha bastante. Se tem bastante comida, tem bastante gente caçando, certo? Então, se tem bastante comida, o número de caçadores aumenta, tá? Só que se está aumentando o número de caçadores, isso significa que o número de comida diminui. Quando a comida diminui, agora sim, ó, faltou comida. Se faltou comida, isso quer dizer que os caçadores vão começar a ter que brigar entre si. Então o número de caçadores vai começar a cair. Só que se está caindo o número de caçadores, quer dizer que sobra comida. E aí você consegue essa comida sobreviver. Só que se tem bastante comida, o número de caçadores volta a aumentar. Tá certo? Então eles ficam o tempo inteiro nessa oscilação. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Beleza? Esse gráfico aqui, muito importante, gente. Esse aqui tem que manjar, porque se for cair algum desses gráficos aqui em algum lugar, provavelmente vai ser esse. Tá? No caso do amensalismo lá que eu falei, para um tanto faz, para o outro prejudica a vida. Bom, para o que tanto faz, continua existindo aqui normal. Para o que prejudica a vida, a população dele vai caindo. E se é um caso de competição, é ruim para os dois. Enquanto os dois existirem, os dois vão cair. Tá certo? Bom, gente, sobre interações é isso. Eu espero que tenha ficado claro que existem vários tipos de interações diferentes. A natureza é extremamente complexa. Então não é simples assim essas coisas. Não é assim, ah, não gosto desse bicho aqui, vou eliminar. E justamente pelo fato de ter tanta interação, e tanta interação prejudicial e benéfica e tanto faz, e você não pode prever com clareza
qual vai ser o resultado da extinção de uma espécie. Por isso que quando a gente fala de extinguir espécie, de espécie ameaçada de extinção, os biólogos ficam tudo de cabelo em pé. Porque não é só o problema dela. Ah, mas a arara azul está sumindo. Tudo bem, o problema não é só da arara. O problema é que essa arara tem um papel naquela região. Ela espalha frutos de algumas plantas, ela come alguns insetos, ela faz várias coisas. A partir do momento que você tira esse animal, você corta várias interações. Ele não está isolado na natureza, sendo bonitinho, azul e fofinho, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o quanto que as interações alteram a quantidade de seres vivos que eu posso manter numa região. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. A ideia é fazer lives na quinta-feira aí para tirar dúvida para quem precisar e respondam o questionário, tá certo? Tchau.